Por que o colecionismo é tão importante na minha vida? Eu estava pensando sobre isso esses dias e falei que tá um vídeo. Porque o colecionismo, principalmente de livros e quadrinhos, ele tem uma presença muito marcante, né? Principalmente por ativar memórias afetivas, por ter esse aspecto nostálgico, por sempre ter alguma coisa para eu poder ler, para eu poder pesquisar, para ir atrás. E isso é fantástico. Acho que essa é uma das graças de ter uma biblioteca em casa também, né? Hoje eu tenho 3 estantes aqui que, para mim é muito, né? Mas comparado com uma coleção gigantesca ainda não é nada. Mas foi muito difícil conseguir ter o que eu tenho aqui hoje, né? Foram anos e tal, foram livro que eu tenho aqui que é mais raro, coisa difícil de ir atrás. E, cara, é muito bom ter isso, sabe? Porque eu também fico pensando na galera que vem procurar material em sebos, né? O nosso público hoje, do Sebo Momento Leitura, ele é variado, ele é diverso. Tem pessoas que gostam somente de procurar para ler, depois descarta assim que eu falo, né? Passa para frente. E tem pessoas que pegam porque às vezes achou uma raridade e gosta de ter na coleção. A gente tem vários tipos de pessoas nesse sentido. E eu acho muito legal, porque a coleção, cara, ela é legal porque até pouco tempo atrás eu não tinha muito esse aspecto de querer me desapegar dos meus livros. Mas eu comecei a criar esse modo de desapego. Só que em contrapartida, hoje a minha coleção eu tento filtrar mais o que eu quero nela. Então eu ainda tenho coisa aqui que eu vou me desfazer e que provavelmente eu vou colocar pro sebo. Então você aí que tá nos nossos grupos, no Instagram, Sebo Momento Leitura, já fica ligado aí porque vai ter mais coisa pra frente vindo da minha coleção. Porque eu quero filtrar mesmo coisas que são essenciais, são importantes para mim. Eu peguei aqui, por exemplo, um livro que eu tenho na minha coleção que chama Tudo que um Geek Deve Saber. Não sei se ele é um livro muito difícil de encontrar, mas é um livro que foi minha irmã que me deu ele, ela comprou em um sebo, já tem um tempo, alguns anos, mas ele foi um livro que me influenciou muito no RPG, a poder querer começar a jogar RPG. Porque esse livro aqui, o autor ele fala da biografia, da história dele com a cultura pop, principalmente com RPG. E vai contando a história desse hobby maravilhoso também. Um outro exemplo que eu tenho aqui que eu falo assim, putz, Isaac, o que você tem aí que é algo que você não iria desapegar tão cedo, né? Pelo menos até então. Cara, eu acho que a primeira edição, eu tenho a coleção quase completa de Yu Yu Hakusho, que é meu anime barra mangá favorito, foi meu tio quem me deu, né? Parte da minha coleção de quadrinho, principalmente, foi meu tio. E Yu Yu Hakusho tem um impacto muito grande na minha vida, porque é um anime divertido e que além disso, busca ensinar muita coisa. Eu tenho até o Yusuke tatuado aqui, que ele é um dos meus personagens favoritos, um dos protagonistas favoritos dos animes. E assim, cara, esse mangá é incrível. Falta até 4 para eu poder terminar minha coleção. Quem tiver aí que quiser se desfazer, pode entrar em contato comigo. E assim, velho, eu acho muito divertido. É um hobby. Às vezes custa caro, vou ser sincero pra você. Mas na maioria das vezes, eu tô com 24 anos, eu nunca tive tanta grana assim. Eu sempre pegava um dinheirinho que sobrava e tal, comprava um quadrinho ali, um livro ali e tal. Hoje, muitos que eu tenho que já valorizaram também. E eu acho que aos pouquinhos, sabe? Igual, por exemplo, eu comecei a colecionar disco de vinil. Olha pra você ver. E é um hobby caro. Isso aqui é um hobby caro. Só que a gente indo no sebo, negociando, tem os contatos que a gente vai aprendendo, né, a ter, a gente consegue, sabe? Hoje, por exemplo, eu tava escutando esse disco do Roupa Nova, por isso que eu peguei ele aqui. Cara, o disco tá arranhado, tem algumas faixas que não estão pegando direito, outras já estão, sim. Só que é muito bom, é gostoso, é nostálgico, ativa coisas boas em mim. Principalmente a gente que, igual, por exemplo, eu sou contador, pra quem não sabe. E aí eu trabalho, tipo assim, o dia inteiro, né? Com contabilidade, computador e tudo. E às vezes a gente que trabalha muito em escritório, a gente precisa de uma válvula de escape, algo para poder, putz, vamos descansar um pouquinho. E o disco, os livros, os quadrinhos trazem muito disso. Um exemplo também é minha noiva, também contadora, e ela tem um hobby dela que é, além de colecionar livros, ela coleciona jogos de tabuleiro também. Né? Então, assim, a gente estava até conversando quando a gente tiver nossa casa, a gente colocar os jogos tabuleiros nas estantes, fazer um quarto, né, de jogos, de barra biblioteca, porque esse hábito do colecionismo eu acho que é muito interessante e diz muito sobre a gente também. Sobre não descartar as memórias, sobre não descartar aqueles objetos, sim, mas que fazem parte da nossa personalidade, que ajudaram na construção do nosso ser de algum modo. Então o colecionismo, ele até, se a gente for olhar, ele tem até um quê psicanalítico também.
né? Porque você tem objetos guardados na sua casa que te ligam de certa forma com alguma parte da sua trajetória e que faz sentido para você. Igual, por exemplo, aqui eu tenho livros de RPG e quadrinhos também. E que, assim, eu gosto de deixar essa estante toda dedicada a quadrinhos e RPG, porque também é uma parte de mim. Não é só o Isaac que aprecia literatura, sabe? Não é só o Isaac que lê livros de filosofia, que tem aqui, filosofia, teologia. Não. É o Isaac que gosta de quadrinho, que gosta de RPG, e que tudo isso fez parte de quem eu sou, do conhecimento que eu tenho, da minha trajetória até aqui. Um outro, eu mostrei um disco, mostrei uns livros, né? Mostrei um livro aqui. E o outro legal que eu gosto muito, um quadrinho que pra mim assim eu não desfaço dessa edição, não vou desfazer tão cedo, principalmente porque eu ganhei do meu tio e é de uma editora, né? Editora Abril, que já não existe mais, que é, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver, acho que eu achei. Pera aí, galera, pera aí. Pera aí. É esse daqui, ó. Batman Cavaleiro das Trevas, edição da editora Abril. Tá vendo? A edição cadernada de luxo, a minissérie completa. Isso aqui, velho, você não acha tão fácil assim. Olha aqui, olha isso, que fantástico. Do Frank Miller. Hoje você acha os novos, né? A capa dura da Panini e tal, a galera relança aí. Mas isso aqui, velho, isso aqui é difícil demais. Foi o meu tio que me deu, o Brité. Cara, isso aqui é muito bom, porque foi um dos primeiros quadrinhos completos que eu li, assim, né, de herói. Tive uma época que eu tava muito querendo ler sobre herói, assim, e tal, e que tem muito material, mas esse quadrinho aqui é muito bacana. Esse, por exemplo, eu não empresto pra ninguém também, não, sabe? Esse aqui fica na minha coleção, quem sabe um dia, se eu for querer desfazer dele, mas não pretendo. Já me acompanha, já mudei algumas vezes de casa, já me acompanha há alguns anos. E a minha vida no colecionismo, né, de livro aí, de quadrinho, começa com os meus 12 anos, 13 anos. Quase junto com a minha fase de início de leitor também. Então, cara, é muito interessante ter esse aspecto. Eu recomendo a você que não tem esse hábito de colecionar, encontre algo que você gosta. Na verdade, você tem. E muitas das vezes a gente tem esse aspecto, putz, pra que ter coisas? Eu não preciso, eu tenho Kindle, eu tenho, sei lá, não preciso de ter DVD, de ter fita, de ter vinil, eu tenho Spotify. Eu também gosto desses aplicativos, sabe? Eu já tive Kindle também. Eles auxiliam a gente. Só que quando você tem o objeto físico, e que eu tô falando mais no sentido cultural, quando você tem uma fita cassete, um DVD, um CD físico de um jogo de videogame, quando você tem um livro, cara, isso já remete a não só a você apreciando, lendo aquilo, remete a você sentindo aquela mídia, sabe? É muito mais, é até difícil de explicar, mas você pegar um quadrinho desse aqui, folhear, cara, que legal, velho. É outra vibe, sabe? E não, mais uma vez, não que eu não use esses outros artifícios, né? Eu gosto de Spotify, gosto de livro digital, algumas vezes eu leio, não leio tanto, mas eu já tive Kindle, já li bastante. Assinar serviço de streaming também, eu utilizo esse serviço. Mas, cara, quem aí não lembra da época do DVD? Vamos pegar aqui mais recente, DVD. Você pegava os DVDs ali, coleção. A minha noiva mesmo, ela pegava as séries pra assistir, coleção de DVD, sabe? A época ainda não tinha tanto serviço de streaming assim. A galera mais antiga, das fitas, né? Pegar ali e tal e alugar, sabe? É outra questão. Você assistir muitas das vezes o mesmo filme mais de uma vez, aquilo ficar em você, gravar as falas de um filme. Hoje, por conta, às vezes, de excesso, vamos falar o excesso dessas mídias sociais, nesse aspecto cultural, a gente perde essa noção de entender de fato e se imergir na obra. Então, acho que o colecionismo ele traz todo esse aspecto de poder vir aqui, igual eu peguei, a gente adquiriu em algum acervo, um dicionário de Oxford, antigaço. Eu peguei pra mim, velho. Isso aqui, velho, é doido demais, sabe? E é legal porque cada vez que você abre um livro mais antigo, geralmente que passou na mão de várias pessoas, ele tem a marca, ele tem registros, ele tem escritos dedicados a outra pessoa e tal. Isso é fantástico. Então, esse vídeo é uma recomendação para você que não começou seu hábito de colecionar, você sente vontade, não tem grana. Véi, começa com um pouquinho, eu também tenho grana assim não. Comecei com 12 anos de idade, todo dinheiro que sobrava eu comprava alguma coisa, e hoje você vai montando, sabe, aos pouquinhos. Seleciona aquele nicho que você gosta, sabe, vai assim aos poucos, porque é muito bom, é prazeroso, é uma válvula de escape.
é algo que te deixa tranquilo em meio a dias caóticos. Então é isso, gente. Fica essa dica para você. O colecionismo ele pode te ajudar, mas vai com calma, compre aquilo que faça sentido para você, troque. É como trocar figurinhas muitas das vezes também, sabe? É muito bacana. Ele pode ser um perigo também, porque você pode acabar querendo gastar muito, principalmente com disco, você pode empolgar e tal, porque tem coisa que vale muito. Mas pesquise, garimpe, vá em sebos, troque ideia com a galera, é muito legal essa parte, né? E eu acho legal, e eu sou adepto, né, igual eu falei, ao colecionismo de não gastar tanto assim. Então você conversa, troca, entra em fórum do Facebook, vai na OLX, tem vários jeitos de você conseguir. Com o sebo, com a gente traz muito material legal também para quem está no grupo VIP. Então, o vídeo é isso, tá? Se inscreva no canal se você não se inscreveu e siga a gente nas redes sociais, beleza? @Sebo Momento Leitura. Mas é isso, a gente agradece mais e até a próxima, gente. Valeu!